E a exposição dessa noite vem através do nosso querido irmão Hilton Dade, também está como presidente da União Regional Espírita, Terceira URI, com o tema O Conflito entre o Bem e o Mal. Seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. É sempre muito bom estar aqui nessa casa, que nos acolhe com tanto amor e carinho, que não é nenhuma maneira de estranhar. Estamos todos sempre muito unidos. Mas o importante é nós nos sentirmos bem quando estamos nos locais, né? E diante disso, sabemos que viemos aqui trazendo algumas reflexões de estudos que realizamos dentro dessa doutrina que abraçamos. Não somos aqui com a pretensão de ser donos da verdade, mas sim trazer um pouco daquilo que compreendemos dentro do Evangelho do Cristo e que nos esforçamos para buscar domar as más inclinações que ainda pertencem a esse nosso mundo de imperfeições, que é onde nos encontramos. E eu sempre trago a reflexão inicial, quando nós vamos falar de temas do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec, o nosso codificador, foi muito bem intuído, inspirado por inúmeros espíritos, mas pelo Espírito da Verdade, ou de verdade, que fez como um verdadeiro manual a codificação e o Evangelho, sendo que no capítulo 1 já chega dizendo que eu não vim destruir a lei, e sim trazê-la para que compreendamos ela. Já no segundo capítulo, já vem dizendo que para nos preparar para tudo isso, que ele não está destruindo nada, e sim nos mostrando um esclarecimento. Jesus já vem nos dizer que o reino dele não é desse mundo. Para nós sabermos que estamos aqui de passagem, de transição. Já no capítulo 3, ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, para dizer que nós sempre vamos ter um lugar para sermos acolhidos. No capítulo 4 do Evangelho, ele vem nos dizer que ninguém poderá ver a Deus se não nascer de novo. Então, para nós termos um entendimento de Deus, nós temos que nascer, renascer, várias vezes. E cada vez que nós viemos aqui, retornamos, nós viemos com uma compreensão diferente. É como ler um livro por mais de uma vez e dizer, parece que essa parte eu não li da primeira vez. É que nós estamos tendo outro entendimento. E chegamos no capítulo 5, que o trabalho está baseado mais no capítulo 5, que é um dos maiores, se não o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Que somos todos nós aflitos. Se nós formos ler atenciosamente tudo que ali está dito, chega a dar um desespero, né? Nós nos encaixamos em todos os itens. E quando dá aquele desespero no final do 5º capítulo, nós entramos no 6º, que vem dizendo que existe um Cristo Consolador para acalmar a todos nós e sabermos que tudo tem saída e que tudo passa. Então nós escolhemos desse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o conflito entre o bem e o mal. E isso vem de tempos trazendo alguns conflitos para todos nós. Porque quem já não disse, quando alguém perguntou, como é que está? Hoje está ruim a coisa. Não está boa. Só coisa má está me acontecendo.
quando muitas vezes dizem, não, bem, graças a Deus. Mas por que nós temos essa cultura de separar o bem do mal? Da onde vem tudo isso? Porque a partir do momento que nós julgamos se nós estamos agindo bem, nós vamos para o céu, e se nós estamos agindo mal, nós vamos para o inferno, isso nos traz uma noção de sofrimento eterno, que não existe melhora. Então o Espiritismo ele vem para quebrar essa dicotomia que existe, essa separação entre o bem e o mal, e aproximar através do diálogo esclarecedor que isso tudo são maneiras de ver conforme as nossas condições evolutivas. E os Espíritos vêm nos trazer, através da lei do progresso, que, como diz um benfeitor, André Luiz, que o mal é o bem. O mal não é nada de mal. É o bem para cada um de nós individualmente. Porque se estamos passando por momentos difíceis, são provas que estamos enfrentando daquilo que já vivenciamos em outras existências e não conseguimos superar. Então agora vem como forma de mal que nós achamos e classificamos como mal, um bem que Deus nos dá para tentarmos reparar aquilo que em outras oportunidades não conseguimos. Então, o bem coletivo é o bem de todos. Mas quando falamos que estamos em situação difícil, é um bem também. É o que necessitamos para conseguir passar por esses momentos e dizer, estou preparado agora. Então tudo vem no seu tempo. E nós trazemos de forma metafórica a história de Adão e Eva, para ficar um pouco mais claro sobre essa questão do bem e do mal e como acontece dentro de nós. Quando, metaforicamente, Adão e Eva cometem o pecado de comer a fruta proibida, a primeira reação que eles têm é da vergonha, é do medo de ter feito o errado. Então eles buscam uma folha de figueira para já cobrir, vestir as partes íntimas que cometeram o famoso pecado. E desde aí, com essa cultura religiosa que nos traz, dessa divisão entre o bem e o mal, que não existe, tudo é bem, tudo é bondade, porque se temos um Deus que é perfeito, soberanamente justo e bom, como que ele vai criar o mal? Somos nós, na nossa inferioridade, que não suportamos as dores pedidas por nós mesmos, que vamos classificando o que é bem e o que a gente chama de mal. Mas tudo é para o nosso proveito. Por isso que no capítulo 5º traz sobre a resignação. Que a resignação é como nós estamos enfrentando as dificuldades da vida. Porque quando reagimos a qualquer situação, nós mostramos como verdadeiramente nós somos. Então, se alguém passou no trânsito e deu uma buzinada, uma fechada em nós, e nós já saímos com 3 ou 4 palavrões, essa reação descreve quem realmente nós somos. Quando nós temos qualquer reação de raiva, de fúria, é o que está dentro de nós ainda arraigado, que faz com que nós reajamos assim. Quem tem o estudo de Jung, que fala dos arquétipos, sombras, das nossas aflições do passado, que nós jogávamos para o inconsciente e dizia, não quero mais saber disso, deixava lá no inconsciente. E cada vez que nós passamos por uma situação de aflição, de perturbação, de conflito, tudo vinha à tona e dizia assim, o André fez aquilo? Não, eu conheço o André, é lá do CDJC, é o presidente da casa. Só que quanta coisa estava lá no fundo
e naquele momento que desperta, vem à tona e demonstra realmente o que ainda nós precisamos trabalhar e melhorar em cada um de nós. E cada vez que nós procuramos passar por um momento de erro, um momento difícil em nossas vidas, fica aquela pergunta, né? Aonde que nós nos escondemos quando acontece algo que nos envergonha, que nós não queremos que ninguém saiba? Nós ficamos isolados, mentimos, escondemos, omitimos, não quer contar para ninguém, porque se alguém souber, como vai ser? E inconscientemente, ou pela nossa ignorância ainda, nós fazemos desse momento de reclusão e de vergonha, como Adão e Eva tapando as suas partes íntimas com a folha da figueira, nós começamos a nos esconder. E Deus está nos vendo e nos diz assim: aonde estás tu? Aonde te esconde nesse momento? E esse momento que nós nos escondemos e não queremos que ninguém saiba, é um processo de distanciamento do poder divino. Porque se nós somos espíritas, sabemos que não conseguimos esconder nada daqueles que estão acima de nós, os espíritos, Jesus, Deus, que tudo é um livro aberto. Nesse momento que nós nos escondemos e ficamos envergonhados, nós convidamos influências espirituais para estar do nosso lado, que pensam igual a nós e ficam ali nos influenciando para que o medo, a vergonha nos domine, nos afastando de Deus. Porque se pensarmos e sabemos que nada fica oculto para Deus, qual deveria ser o nosso procedimento nesses momentos? Nos aproximar mais de Deus. Lembrem daquele caso de Francisco de Assis, com seu auxiliar, numa região de forte frio e nevasca, lá na Itália. Eles foram buscar acolhimento no mosteiro, bateram a porta, e a nevasca era tão forte, e o vento e o frio tão forte, que abriram aquela portinhola e o guardador da porta não viu ninguém. E fechou a portinhola e deixou eles lá fora. E o ajudante de Francisco de Assis dizia: Francisco, Francisco, é o nosso fim, vamos morrer aqui congelado. Estamos unicamente na mão de Deus. E Francisco pulava, dançava, vibrava. E o ajudante: estás louco, Francisco? Por que reage assim? Se só nas mãos de Deus agora estamos. E Francisco de Assis disse: era nesse local que a vida inteira eu quis estar, nas mãos de Deus. Nisso, alguém foi à porta, viu que eles estavam lá fora e deu acolhimento para eles. São nos momentos mais difíceis das nossas vidas que Deus está do nosso lado esperando o chamado. E nós, com o nosso poder, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, o nosso orgulho, às vezes pensamos: Deus nem vou chamar, porque ele deve estar com vergonha de mim. Mas para isso, ele nos deu um anjo de guarda que fica 24 horas do nosso lado. E quem aqui usa seu anjo de guarda quando está em aflição? Nem lembra dele. Às vezes, acha que vai pedir, faz uma oração a Deus, mas com uma fé vacilante, porque acha que o erro foi tão grande que nem Deus vai me ajudar. E nós ficamos criando as nossas próprias sentenças julgatórias, como nós fazemos para os outros. E esquecemos que Deus é especialista em rasgar sentenças.
Nós não vamos deixar de passar por aquilo que é necessário passar. Mas se eu vim nessa vida para perder o braço e tive um comportamento melhor, pode ser que eu perca só um minguinho. Merecimento. Nós temos é que confiar um pouco mais em Deus. E tem tantas coisas nos ensinando nesse evangelho ou na Bíblia, seja a crença que todos têm ali a sua fé. Nós vamos ter que trazer aqui a mensagem e a parábola do filho pródigo, aonde 2 filhos, criados pelo pai, trabalhando, tendo tudo do bom e do melhor, lá numas tantas da vida, eu quero bater asas e digo para o meu pai: Pai, respeito todo o ensinamento que tu me destes, mas eu quero conhecer o mundo. Eu quero ir em busca de novas oportunidades. Tu me dá a minha parte na herança? Que eu vou sair, buscar o meu futuro? E o pai, todo amor e bondade, diz: vai, meu filho, aqui está a tua parte. E o André, o outro filho, dedicado e trabalhador, está ali, olhando só o irmão indo, pegando a sua parte na fortuna e já lembrando: vou ter que trabalhar por 2 agora. Vai me abandonar, mas tá bem, eu vou ficar aqui. Aqui eu tenho tudo. Aqui eu sou feliz. E o Wilton sai e busca aventurar, viver a vida, aprendendo ou não, passando pelo processo das escolhas, que nem sempre são as melhores, mas que são necessárias, porque se nós não experienciarmos o que a vida nos apresenta e as escolhas que estamos fazendo, como é que vamos saber se está certo ou se ainda preciso melhorar? E lá vai o Wilton e fica o tempo de festa, desfrutando toda a riqueza que o pai dedicou a ele ali, só que ele esquece de uma coisa: que os prazeres da vida, as coisas materiais, elas acabam, elas são efêmeras. E aí podemos lembrar quem realmente vai ser o Wilton. Quando a dor vier e a aflição chegar, qual é a reação que nós falamos antes que ele vai ter? E quando a dor chegou e o dinheiro acabou e os amigos fugiram, de quem que o Wilton lembrou? Do pai, do seu lar. E ele espera e toma a decisão de retornar ao lar, mas já pensando que ia ter um cantinho, no estábulo lá para poder dormir, um copo de água, uma refeição e muito trabalho, porque ele abriu mão da parte dele. E quando o Wilton chega novamente ao lar, o pai era especialista em rasgar sentenças. E a sentença que eu tinha já proclamado para mim, a hora que chego, o pai rasga a sentença, me recebe de braços abertos, chama todos os amigos, põe a túnica, identificando a família, o anel da família. Bem-vindo ao lar, meu filho. Sendo que o André assistia tudo lá do camarote. E chega para o pai e diz: como assim? Eu que aqui sempre fiquei, trabalhando, te ajudando do teu lado, nunca mataste um gado para dar uma festa. E esse que leva e rouba todo o teu dinheiro e gasta, volta para cá e tu recebe assim? Naquele momento, o pai rasga a sentença do André também e abraça os dois. É assim que Deus faz a todo momento para nós, porque Ele não tem sentença nenhuma.
Somos nós que estamos nos sentenciando pelo poder que Deus nos deu de termos uma consciência. Porque nós já sabemos o que nos faz bem. Tanto que a gente diz, não, mas o mal não é um bem, não, Elton. Ah, não é? Vamos pegar um exemplo moderno e atual. Quem é pai ou quem é mãe, quando o filho está com o dente estragado e tem que mandar para o dentista, que ninguém gosta de ir para o dentista, que assusta, que dói, o pai e a mãe não levam para o dentista, porque para o filho é um mal, mas no fundo é um bem, porque é para a saúde do filho. Quando no Evangelho de Mateus, o mestre está indo com o seu discípulo e passam pelo um homem cego, e era um homem cego de nascença. Aí o discípulo disse, mestre, esse homem que é cego de nascença, quem é o culpado? São os pais? Ou ele mesmo? E o mestre diz para ele, ninguém é culpado. São os desígnios da lei de Deus que nos dá a oportunidade de vir aqui com alguma falta para podermos corrigir o que ficou para trás. Então, se nós formos fazer uma revisão íntima, cada um de nós aqui mentalmente, todos nós já dissemos um dia, né? Ah, se eu tivesse tido isso, a minha vida seria melhor. Como diz o cego, ah, se eu tivesse a visão, a minha vida teria sido melhor. Mas esquecemos que é aquilo que nos falta, que é o nosso ponto de equilíbrio e o nosso obstáculo a ser vencido. Então nós imploramos, nós nem pedimos, nós imploramos para vir aqui e ter esta oportunidade de existência reencarnatória aqui na Terra. Só que chegamos aqui, começamos a classificar que tem coisas que são ruins para mim, que me fazem mal, sendo que são essas situações as prioritárias que nós temos que aprender a vencer, porque ela é um bem individual para cada um de nós, nos dando a oportunidade. Quantos pais, quantos filhos, quantos familiares, quantos trabalhadores das casas espíritas, quantos trabalhadores do trabalho profissional e da sociedade em geral, nós reclamamos, esse é duro demais, esse não tem jeito, não tem boca para nada, esse não se expõe, esse fala muito, esse é o sabichão, esse é o tristonho, e vamos classificando a cada um. E esquecemos de dizer que se essas pessoas nós classificamos dessa maneira, é porque está dentro de nós tudo isso, em primeiro lugar. Por isso que é dito na casa espírita, né, André? Tudo que aqui é dito, primeiro serve para quem fala, porque os ouvidos mais perto que estão ouvindo são os meus. Todo o trabalho que a gente faz para trazer aqui, primeiro é para nós, é o que nós precisamos. E nós viemos aqui trazer e nos revelar aquilo que realmente nós precisamos. E nós não conseguimos ainda muitas vezes prestar atenção, até muitas vezes por causa do nosso orgulho. Mas tem um livro que eu recomendo para todo mundo, que é um livro fantástico, não é um livro espírita, mas foi inspirado pelos espíritas, com certeza. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E ali nós vamos aprender que só deixe o irmão falar, que ele te conta tudo sem tu perguntar, e conta a vida inteira dele sem ele perceber. Nós estamos carentes hoje de tudo, e quando alguém se propõe a nos ouvir, é tudo que nós queremos.
Porque hoje em dia, ninguém está mais disponível para o outro. Nós queremos o nosso interesse. Nós queremos que tudo venha para nós como fôssemos seres únicos no planeta. É difícil? É para mim também. Eu estou nessa luta constante de receber feedback, receber críticas, e dá um incômodo, dá um desconforto. Mas são esses feedbacks, essas críticas, que fazem a nossa mudança. Foi perguntado para o Haroldo Dutra Dias, num podcast esse ano ainda: Haroldo, um ser que é mau, ele vai ser eternamente mau? Parece que tem gente aí que a gente olha, não tem jeito mais. O Haroldo respondeu: não. Essas pessoas vão chegar à sua exaustão do mal, que elas não vão suportar mais e vão clamar por uma oportunidade de ser melhorada. E isso é um processo individual de cada um. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora, e nós queremos às vezes corrigir o outro. Por isso que nós espíritas somos os pseudo-sábios, né? Nós sabemos tudo, temos resposta para tudo. Não, deixa que eu respondo. Aí a gente pergunta: pô, que resposta bonita, sabe mesmo, tem conhecimento. Mas tu pratica alguma coisa dessas aí? E aí nos derruba. Porque é uma luta diária e é uma vontade individual de cada um. Então, meus irmãos, nós temos que começar a pensar que tudo que Deus nos dá, tudo é bondade, tudo é amor. Não existe nada ruim. São só etapas que nós temos que aprender a vencer. E não tem que vencer o outro. A nossa briga é individual, é conosco mesmo. Porque sempre que eu falar assim, ó, não gostei do André, eu não gostei do André, não gostei que está chovendo, eu não gostei que está chovendo, eu não gostei do que falaram, eu não gostei. Eu centralizo na minha opinião. O André me ama e me adora, mas eu não gostei do André. Parece que é falso, vem abraçar a gente, beijar a gente, que é tudo opinião. Mas não é, viu, André? O André é um irmão grandioso, mas é assim. Aí quantas vezes, inclusive comigo, eu lembro que um irmão nosso, da Seara Espírita, ele me falou esse ano ainda: Hilton, quando eu te conheci, não gostei muito do que eu vi. E hoje, nós somos os melhores amigos dentro da doutrina espírita. Conversamos todos os dias. Então, aquela primeira impressão que a gente fica, será que não é hora de nós darmos uma oportunidade? Ou será que nós não nos vimos na outra pessoa e já rejeitamos? E quem somos nós para julgar se a sentença é rasgada por Deus a cada momento? O que nós estamos escolhendo para o nosso convívio a cada dia, a cada pensamento? E eu vou confessar para vocês, não é fácil mesmo. Porque nós estamos tão comprometidos como espíritas, que quando nós decidimos a mudar, ou quando nós decidimos, quero ir na casa espírita, e não sou um frequentador, chega uma visita, me dá dor de barriga, me dá dor de cabeça, e eu digo, vou deixar para outro dia, hoje não dá. E muitas vezes acontece ao contrário. Estou dentro da casa espírita, como melhorou, André, ter vindo aqui, afastou aquelas companhias que estavam comigo, mas eles só deram uma trégua. Aí quando eu digo assim, André, muito obrigado, viu? Vocês me ajudaram bastante. Agora vou dar uma parada, porque eu já estou bem. E a gente sai e as companhias retornam todas novamente. Porque sou eu que convido.
É cada um de nós que convida as companhias e o estado que a gente quer ficar. E como nós ainda não queremos aceitar, é muito mais fácil eu culpar alguém de como eu estou me sentindo do que eu assumir a minha responsabilidade. E o pior, ou o melhor, é que quando eu voltar para a pátria espiritual, e todos vamos voltar, tá? Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que nós vamos ver foram todos os meus atos. E aí, Mica, eu vou dizer assim, poxa, Mica, era só fazer isso? E o Mica vai me dizer, cara, era só tu fazer isso, que estava tudo bem. Aí eu fiquei quebrando cabeça, cara, mas... Agora, dá uma treguinha aqui, que daqui um pouco mais nós vamos te dar outra oportunidade. Quem assistiu ou leu o livro Os Mensageiros, é isso que conta. Nós pedindo, implorando oportunidades para vir, chegamos aqui, o carro do ano é melhor, né? Uma boa casa, piscina, viagens, dinheiro na conta, sendo que nós pedimos para vir aqui e melhorar moralmente. É o nosso único objetivo. E aí acabamos esquecendo. Voltamos, olhamos, de novo, Wilton, volta lá, errou de novo, esqueceu de tudo. E o Pai nos dando a oportunidade. Porque Ele é o maior e especialista maior de rasgar sentenças. Então, meus irmãos, vamos aliviar a situação. Não vamos nos culpar, vamos tentar fazer diferente. Como dizia Thomas Edison, né, para o seu ajudante, quando ele estava tentando fazer dar a luz ali, né, mostrar a luz, descobrir a energia, o ajudante dizia, não deu certo. E ele dizia para o ajudante, descobrimos mais uma maneira que não funciona, vamos tentar outra. Tudo depende da perspectiva que eu for ver. Mas, meus irmãos, diante disso tudo, estamos chegando já ao fim, nós temos tentando um pedido da FEB, da FEC, e nós estamos tentando até hoje, a dinâmica era outra, mas por as influências espirituais, o músico que ia vir aqui junto comigo não pôde vir, está acamado, está doente, porque ele começou a entrar no movimento e já começaram as perturbações para ele desistir. Mas nós estamos procurando inserir a arte dentro da casa espírita, porque tudo no mundo espiritual é harmonizado com a música, com a arte bem feita. E nós vamos encerrar agora aqui com uma música, um vídeo que é muito inspirador, mas que nós possamos, nesse final de ciclo que estamos enfrentando, fazer um remember de como foi o nosso ano, lembrar de Santo Agostinho, que todo final de noite lembrava de tudo que fez no dia, e que se Deus chamasse ele naquela noite, não causasse dificuldade no seu retorno à pátria espiritual. Ele anotava tudo que achava que tinha sido de errado e injusto, e procurava no outro dia melhorar um pouquinho mais. Tanto que Santo Agostinho era terrível, né? Quem conhece a história de Santo Agostinho, não era fácil. Santa Mônica lá virou santa depois que desencarnou. Então, meus irmãos, o que a gente precisa fazer? A prática do bem. Não basta não fazer as coisas erradas. É preciso fazer o bem. É aí que nós crescemos. E nesse mês em especial, que a espiritualidade superior tem mais condições de nos auxiliar, porque está todo mundo envolto por esse espírito da tradição do Natal, do nascimento do Cristo, da simplicidade. Não podemos esquecer do exemplo da manjedoura, não teve nenhum luxo para a vinda do todo prometido Jesus, nosso guia, modelo e mestre. Vamos procurar refletir
Vamos ver se nós não temos condições de ceder um pouco mais àqueles irmãos que ainda nos causam algum conflito, porque nós temos que entender que fomos nós que pedimos a companhia deles para poder juntos melhorarmos. Então, nós precisamos, como o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que nos deixou esse ano e retornou à pátria espiritual, que ele dizia: vale a pena amar. E para valer a pena amar, Helga, né? Tu pode preparar aí, precisa começar por mim. Precisa começar por cada um de nós. Assistimos o vídeo e ficamos todos na paz de Deus e de Jesus. Tá. Okay. Quer começar? Nós aprendemos a viver em união. Quero enfrentar, mas eu aqui só esperar o som deles, o som deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor pra começar em mim. Amor que tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me percebe, que outros possam me reconhecer, me descrever, me ver se tivesse mais perdão, se no lugar de apontar tantos erros fossem estendidos, mais abraços, mais olhares de aceitação. Se mais franqueza, mais dor, se nosso bem mais precioso não faltasse tudo pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar o som deles, o som deles. Minha oração só é real transformação se começar mas jamais amor é começar em mim. Amor que eu tanto quero ver é começar em mim. A começar em mim. Que Deus possa me reconhecer, me descrever, me ver o haja mais amor a começar em
amor que eu tanto quero é começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu nome. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu nome.